pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da leitura da saga de Anne em ordem cronológica. E neste vídeo nós vamos conversar sobre o terceiro livro dessa saga, que é Crônicas de Amvolia. Se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar na descrição a playlist com todos os outros vídeos para você assistir, especialmente o primeiro, que é onde eu explico como que vai funcionar essa leitura da saga, explico também as diferenças entre o livro, a série, enfim, tá bem legal. Crônicas de Amvolia é o primeiro livro da saga que eu chamo de complementar, porque ele complementa toda a ambientação onde se passa a Anne, sem necessariamente tratar a história da Anne. Inclusive, ela aparece aqui pouquíssimas vezes. Eu vou falar das aparições da Anne aqui neste livro mais pra frente, mas só pra vocês saberem desde já que o foco aqui não é a Anne. Ela nem participa de maneira tão ativa de todas as crônicas. Então, é um livro mesmo que vai ter uma preocupação muito maior em mostrar como que é a Amvolia, trazer novos personagens, mostrar um pouco mais da mentalidade desses personagens, das crenças, dos valores. A ideia é te ambientar ainda mais em Amvolia e naquela época e não necessariamente lidar com a Anne e o enredo da vida dela. É importante nós estarmos na mesma página no que diz respeito a crônicas. Longe de mim querer dar uma aula de português ou literatura, mas eu achei importante trazer essa definição porque a partir dela a gente vai conseguir entender muito melhor o livro. Afinal, é um livro de crônicas. Uma crônica é uma história curta que narra eventos do cotidiano de maneira mais realista, ou seja, não tem tanto espaço para fantasia, magia, coisas sobrenaturais. É interessante ressaltar também que uma crônica tem espaço, tempo e personagens curtos e bem definidos. Então, por exemplo, aqui neste livro, a maioria das crônicas se passa na casa dos personagens. Então, é um espaço ali muito delimitado. Eles podem ir para algum outro lugar e tal, ou citam sobre quando foram a algum outro lugar. Mas você vai reparar que não são tantos lugares assim, é coisa de 2, 3 lugares no máximo. O tempo também é delimitado, geralmente, pelo menos aqui neste livro, foi coisa de semanas, dias até. Os personagens também. Você não vai ver tantos personagens em uma única crônica. A Lucy, né, a autora, gosta muito de criar personagens e enfiar eles na narrativa. Então você vai até ver em alguns momentos os personagens citando outros, inclusive a própria Anne, mas quem tá ali realmente vivendo, né, aquele cotidiano que tá sendo narrado pela crônica são pouquíssimos personagens. Dito isso, como é especificamente Crônicas de Amvolia? Bom, a gente aqui vai ter 12 crônicas, uma por capítulo, que dá em média 18 páginas cada crônica. E eu listei pra vocês os temas que mais aparecem aqui nessas crônicas. E de longe quem vence é o tal do romance. Essa autora gosta muito de trabalhar o romance, então a gente vai ver muitas crônicas com essa pegada aqui. E a gente tem romance de vários tipos. Então você vai ver uma crônica que tem uma personagem que ela vai funcionar como cupido. A gente vai ter romance também de cão e gato, que inclusive eu gostei muito deste. Vamos ter também romance proibido. E também vamos ter romance com pessoas mais velhas, o que eu acho muito interessante, porque é muito comum a gente ver histórias de romance entre adolescentes e jovens adultos. Aqui a Lucy, inclusive não só neste livro, mas nos outros, ela costuma trabalhar muito esse romance de pessoas que estão mais velhas, assim, com 40 anos pra cima, sabe? A gente sabe que 40 anos não é tão velho assim, mas nessa época, onde a expectativa de vida era mais baixa, eu acho que já eram pessoas consideradas bem mais velhas. Eu acho interessante ela trabalhar com esse tipo de personagens, porque a gente tem uma perspectiva totalmente diferente que um adolescente ou um jovem adulto tem em relação ao amor. Inclusive, uma coisa que ela gosta de fazer muito é esse romance que os personagens se gostavam na juventude, mas por algum motivo eles não ficaram juntos, normalmente por conta do orgulho, de alguma briga e tal, e só depois que eles estão mais velhos que eles vão reatar este amor. Isso é muito interessante porque o Gilbert, no segundo livro, quem já viu o vídeo aí e viu a parte com spoiler vai lembrar, ele já deu essa indireta pra Anne. Anne, você quer ser essa pessoa também? Tipo, que vai viver um romance só mais pra frente, ao invés de viver o romance a vida inteira? E a Anne ficou o quê? Corada, constrangida, sem graça. Mas foi muito bom aquela sacada que o Gilbert teve ali com ela. Se você gosta, se prepara porque é bem legal. Mas não é só romance, tá? Vai ter outros temas também, inclusive temas cristãos. A gente vai ver
muita influência do cristianismo. Em algumas crônicas ele é o principal tema, mas em quase todas as outras ele aparece sim. Isso é uma característica muito forte na autora, que é fazer com personagens cristãos. Aqui em Avolia, praticamente todo mundo é cristão, você não sabe de alguém que não é, embora aqui na crônica vai ter uma personagem que não é cristã. Mas é muito comum ser cristão e os valores do cristianismo estarem ali enraizados, né, naquela cultura, no jeito das pessoas se relacionarem. Então elas citam a Bíblia, elas levam de fato em consideração a religião. E os personagens são assim. E vai ter uma crônica específica que foi a minha favorita, eu vou contar depois, que aborda um aspecto do cristianismo que eu fiquei emocionada. Um outro tema que ela aborda muito aqui é o tal do orgulho. Vários personagens vão ter orgulho quebrado aqui, seja ali no romance, seja nas relações familiares. Enfim, a gente vai acompanhar esses personagens tendo o orgulho sendo destruído. A gente também encontra aqui relações familiares de modo geral, então a gente vai ter tipo avô com neto, irmãos, marido e mulher, enfim, vai ter todos os tipos de relações familiares. Inclusive também vamos ter um espaço aqui para pessoas que estão criando e educando crianças. É um outro tema também que a autora gosta muito de abordar em seus livros, que é falar dos diferentes tipos de criação. Algumas crônicas fazem jus à definição, que é narrar situações cotidianas, de modo que você começa uma crônica, identifica o problema ali que aquele personagem tem ou que ele se meteu, e você vai ver a resolução no final e vai ser tipo, ah, ok, mas vai ter algumas crônicas que parece ter uma reviravolta ou uma coisa mais empolgante. Então ela conseguiu misturar muito bem uma coisa muito pacata da rotina do dia a dia com uma coisa extraordinária que pode acontecer no dia a dia. E algumas crônicas vai trabalhar mais valores e virtudes, e curiosamente foram essas que eu mais gostei, porque a autora conseguiu pegar algum evento daquele personagem e fazer com que ele aprenda algo ou, sabe, ele sai daquele evento de maneira diferente. E quando você lê isso, você também começa a pensar sobre aquilo. Eu gosto muito de histórias que fazem isso com a gente. Eu sei que uma história não tem obrigação de ser pedagógica, mas eu gosto quando ela é. Eu gosto quando o autor consegue pegar eventos ali da vida do personagem e traduzir para nós algum valor, algum aprendizado, alguma coisa do tipo. E eu acho que essa autora faz isso muito bem. É muito sutil a forma que ela faz. Então, por isso que eu gostei muito deste livro aqui, vale muito a pena. Você nem precisa estar lendo a saga pra ler esse livro aqui. Qualquer pessoa pode ler, tipo, ah, nem quero ler a saga da Anne, mas eu quero ler um livro de crônicas, que é muito bacana, porque você pode ler um capítulo por dia e você vai ter uma história por dia, sabe? É bem bacana a dinâmica de ler um livro de crônicas mesmo. Então, qualquer pessoa pode ler e vai sair daqui, assim, pensando em algumas coisas, criticando outras, por que não? Mas, de modo geral, é uma leitura bem enriquecedora, assim. Ver esses personagens agindo no dia a dia e como eles lidaram com as coisas, como eles se meteram nos problemas em que eles estão. Muitas vezes é por conta de orgulho, enfim, é muito bacana. Em relação a Anne, aqui neste livro, ela não é uma personagem principal, mas ela vai aparecer 2 vezes, sendo que uma delas ela vai exercer um papel importantíssimo para o desfecho daquela crônica. É algo que é a cara da Anne, não poderia ter sido outro personagem para fazer o que ela fez. Ficou muito legal. Eu até fiquei com aquele gostinho de quero mais. Eu queria muito que a Anne tivesse aparecido em outras crônicas desse jeito, sabe? Como uma personagem secundária que vem, fala alguma coisa, faz alguma outra e sai de cena. Mas não, infelizmente isso não aconteceu, foi só nessa crônica mesmo, e eu gostei muito dela por conta disso, né, que a Anne apareceu e conseguiu ajudar ali na situação. Fora isso, a Anne é muito citada pelos outros personagens, então você vai reparar que as pessoas vão falar dela, e geralmente falam muito bem, o que nos dá um orgulho da nossa menina, porque ela é uma querida mesmo as más línguas não conseguem encontrar coisas ruins pra falar sobre a Anne, porque ela é muito generosa, ela é muito alegre, ela sempre procura fazer o bem, mesmo que ela se meta em algumas enrascadas, principalmente quando ela é mais jovem, mas ela sempre tem essa intenção, né, de fazer o bem, de melhorar ali a situação em que ela tá, em que os outros estão. Ela tem esse senso de justiça muito forte também. Enfim, a Anne é uma querida e as pessoas costumam falar dela. Uma coisa interessante aqui,
que faz com que seja muito difícil colocar esses livros de crônicas em ordem cronológica é que a Anne, ela aparece em diversas idades. Então, no começo, você vê que a Anne já tá assim, adolescente para jovem adulta. Vai ter uma crônica que a Anne vai ser citada como criança. É engraçado que nessa crônica, a personagem, ela vai dar aula na escola dominical da igreja. E ela decide dar aula pros meninos, porque com as meninas ela teria que dar aula pra Anne também. E ela soube que a Anne fica fazendo muitas perguntas teológicas difíceis, então ela não quis dar aula pras meninas. Então, nesse caso, a Anne é o quê? Criança. Mas vai ter outros momentos em que a Anne vai ser citada no burburinho ali de se ela está noiva ou não do Gilbert. Então a gente tá falando da Anne já adulta. Este livro não se passa num espaço-tempo X da vida da Anne, porque ele se passa ao longo de muitos anos da vida da Anne, desde quando ela é criança até a vida adulta dela. Por isso é bem desafiador colocar este livro aqui em ordem cronológica. Agora eu vou fazer o meu pódio com as minhas crônicas favoritas e eu também quero saber o pódio de vocês e se vocês concordam com o meu pódio. Eu quero saber se por um acaso tem alguma crônica que eu não coloquei aqui, mas vocês acharam absurdo porque achou ela maravilhosa e deveria estar no pódio. Bom, como eu tô criando o pódio, eu decidi colocar 2 crônicas no terceiro lugar. Eu realmente não consegui decidir qual delas eu mais gostei. Fazer o quê, né, gente? Então, a gente vai ter no terceiro lugar 2 crônicas. A primeira é A Quarentena na Casa do Alexandre Abraham. E aqui a gente vai ter o tipo de romance cão e gato. Logo no início, eu já saquei o que iria acontecer e aconteceu exatamente como eu tinha pensado. Mas isso não significa que a história é ruim. Ela não é uma crônica que vai te pegar pela surpresa ou pela emoção. Você até sabe o que vai acontecer, porque tá muito na cara, mas ainda assim é gostoso de ler. Eu acho que qualificar uma história boa ou não, só pelo elemento surpresa é muito raso. A não ser que seja uma história que fica o tempo todo te prometendo que vai ter uma surpresa, né? Aí a gente acaba julgando dessa maneira superficial mesmo. Mas aqui, gente, mesmo sabendo o final, dá vontade de ler de novo e pegar outros detalhes que talvez passaram batido, porque é muito divertido. Então a gente vai ver esses 2 personagens tendo esse relacionamento de cão e gato, sendo obrigados a conviver juntos e bem. Então a gente vai ver o amor nascendo ali dessa loucura em que eles se meteram. Aí, em terceiro lugar, a gente vai ter O Milagre de Carmody, que é uma história em que 2 irmãs cuidam de um menininho. E esse menininho me lembra até o Dave, sabe o irmãozinho da Anne? Ele é bem arteiro, mas não tem muita noção de que o que ele faz é errado. Bom, aqui essa família era outrora cristã, mas uma das irmãs decidiu não ter mais relação com Deus, com a religião, enfim, ela diz até não acreditar mais em Deus. E você vai entender por que ela chegou a este ponto, né? E por um outro lado, a gente vai ver tanto esse menininho quanto a irmã dela lidando com tudo isso e os acontecimentos que vão se desdobrar após a irmã dela decidir se posicionar. Porque a gente vai ver uma relação bem problemática aqui, onde essa primeira irmã é muito mandona, a gente chamaria até de abusiva nos dias de hoje, né? Então você vai ver uma espécie de milagre acontecendo ali naquela casa. Engraçado que o livro explica que não é um milagre, é algo totalmente previsível ali pela ciência, sabe? Mas os personagens entendem que é um milagre. Então é bem legal ver isso tudo acontecer, como acontece. Eu fiquei muito presa à história, porque eu realmente queria saber como tudo iria se desenrolar, o que ia acontecer no final, enfim, foi bem legal. Em segundo lugar, eu coloquei A Velha Lady Lorde, eu não sei esses sobrenomes que essa mulher inventa aqui pra esses livros. Mas enfim, aqui a gente vai ter uma história um tanto quanto esquisita. Eu confesso que enquanto eu estava lendo, eu ficava assim, meu Deus, seria tão mais fácil resolver esse problema? Mas eu entendi. É por conta do orgulho. A pessoa, quando ela é orgulhosa, realmente tudo fica mais difícil na vida dela. Ela não consegue ter clareza de que é mais fácil resolver as coisas e viver de uma maneira melhor. Vocês já repararam isso? Então a gente vai ver essa senhora que já foi muito rica, mas que hoje é bem pobre, assim, praticamente não. Ela passa fome aqui. E ela esconde isso de todo mundo. Ninguém sabe as condições precárias em que ela vive.
E ela é muito orgulhosa para pedir ajuda. Daí ela tem alguns motivos para se afeiçoar por uma menina adolescente, assim. E ela se torna a madrinha dela sem essa menina saber. É que nem aquela música, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. É basicamente isso. E ela começa a fazer de tudo pra ajudar essa menina. Nisso que ela faz, essas coisas, a gente vai ver ela desenvolver um amor sacrificial que faz com que ela quebre o orgulho dela. Isso eu achei muito legal nessa crônica. A gente vê essa mulher tendo que abrir mão do seu orgulho, das aparências que ela tanto preza, para poder ser capaz de ajudar essa menina que ela ama. Então ela desenvolve realmente um amor sacrificial, onde ela se sacrifica para que essa menina vá bem. Ela coloca os interesses dessa menina na frente dos delas em alguns momentos. E enquanto ela faz esse movimento, o orgulho dela é quebrado. E a gente vai ver uma virada muito importante para essa personagem deste tema tão nobre ali, que é esse amor sacrificial mesmo, e como que nele não cabe o orgulho, não cabe um apreço pelas suas aparências, sabe? Então é bem bacana. Então foi bem legal assim ler. Eu acho um assunto muito bom de trabalhar, especialmente nos dias de hoje em que o orgulho tá sendo uma coisa muito louvável. É nobre você ser orgulhoso. E a gente sabe que não é bem assim, né? E em primeiríssimo lugar, a gente vai ter a melhor crônica que eu li aqui neste livro. E assim, gente, vai ser difícil uma história bater essa, porque eu amei, eu achei maravilhosa. Que é Cada Um em Sua Própria Língua. Aqui a gente vai ter um menino de 13 anos que ele aprendeu a tocar violino com o pai. E ele é um violinista, assim, incrível. Ele tem muito talento. Só que este pai morreu e ele ficou sob o cuidado do avô. E esse avô, que não entendeu muito bem a religião, acha que tocar violino não é uma coisa louvável, não é algo que ele possa fazer assim, sabe? Tipo, é uma coisa meio pagã. Essa era a mentalidade deste senhor e por conta disso ele impedia que este menino tocasse o violino dele. Só que aí a história vai se desenrolar para um ponto em que a religião que este senhor entende não é suficiente para poder trazer as respostas necessárias que uma personagem precisa. E quem vai trazer essas respostas vai ser o menino com o violino dele. E esse senhor ele vai entender que cada um tem a sua própria língua, ou seja, cada um tem a sua própria maneira de glorificar a Deus e falar sobre ele. Ele tem as palavras, o discurso, que é até embasada biblicamente, tirando esse ponto da arte ali, que ele é bem contra, mas o menino tinha a música. E essa é, sim, uma ferramenta belíssima e tão nobre quanto a dele para falar sobre Deus. Eu acabei essa crônica emocionada, assim, meus olhos estavam cheios de lágrimas, a garganta tava assim, ó, coçando, porque eu achei tão lindo. Eu até quero ler de novo, fiquei com vontade de ler de novo. Essa crônica mostra que existem várias maneiras de nós usarmos a nossa própria voz, seja ela qual for, para glorificar o Senhor e falar sobre Ele. E às vezes, a pessoa que você vai alcançar só vai ter as respostas necessárias por conta da língua que você está usando. Eu posso falar aqui com os meus dons, minhas habilidades, meus talentos, e eu posso não alcançar algumas pessoas, mas você vai alcançar por conta daquilo que só você tem, que vai ser importante para alcançar aquela pessoa. Afinal das contas, glorificar ao Senhor não é um exercício apenas eclesiásticos, mas é ordinário também. É com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, com os nossos dons e com os nossos talentos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre Crônicas de Anvolia, que é o terceiro dessa lista que a gente tem de 13 livros. Então, se você gostou, deixa o seu like aqui, vai assistir os vídeos que você ainda não assistiu. Se inscreva no canal também para você não perder nenhum vídeo. E aqui na descrição também tá o link para você adquirir tanto este livro quanto os outros, porque se você comprar pelo meu link, você vai estar apoiando o canal. Então, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.